turminha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da nossa aula de hoje é Moradias no Brasil em outros tempos. Hoje conheceremos um pouco mais sobre algumas moradias que contam um pouco da nossa história no Brasil. Falaremos agora sobre a Casa Grande e a Senzala. Casa Grande. Eram grandes propriedades em áreas rurais, também conhecidas como casa de vivenda. Os moradores da Casa Grande eram donos de fazendas produtoras de cana-de-açúcar e também donos de muitos escravos. Aqui temos a imagem da Casa Grande do Engenho Gaipio, em Ipojuca, Pernambuco. Vejam como essa construção é repleta de detalhes e ela parece ser muito espaçosa. Vamos observar como eram essas casas por dentro? Podemos ver que a casa é repleta de móveis luxuosos que traziam muito conforto a seus moradores. Diferentemente da senzala. As senzalas eram grandes alojamentos que se destinavam à moradia dos escravos nos engenhos e fazendas do Brasil. Muitas vezes, os escravos eram acorrentados dentro das senzalas para evitar as fugas. Essas construções costumavam ser rústicas, abafadas, pois possuíam poucas janelas, e bem desconfortáveis também. Eram construções muito simples, feitas geralmente de madeira e barro, e não possuíam divisórias. Aqui temos a imagem de como era essa moradia. Ela parece ser espaçosa, não é mesmo? Sem conforto, porém ampla. Mas não é essa a realidade. Muitas vezes, este galpão servia de moradia para muitas famílias de escravos. Lembrando que lá dentro não possuía divisória, como os cômodos de nossas casas, e eles não tinham conforto algum, nem mesmo cama. Vamos falar agora um pouco sobre casarios e mucambos. Os casarios eram casas construídas na área urbana. Podemos observar que as casas eram construídas bem próximas às ruas. Muitas das portas davam direto na calçada. Uma curiosidade sobre essas moradias é que as cores definiam a classe social. Isso mesmo. As casas eram pintadas de acordo com a posição da pessoa em meio à sociedade. Falaremos agora sobre o mucambo. Eram casas construídas com barro e cobertas com capim. As pessoas mais pobres moravam em mucambos. Este tipo de moradia também é conhecido como casa de pau a pique. Conheceremos agora Gilberto de Melo Freire, que foi um escritor. Em algumas de suas obras, como Casa Grande e Senzala, que foi publicada em 2003, e Sobrados e Mucambos, publicada em 2004, apresentam uma interpretação da sociedade brasileira com base nas diferenças entre as moradias e as variadas formas de se morar. Em suas obras, ele relata um pouco sobre as diferenças não somente das moradias, mas também da vida que levavam os seus moradores. Agora, sigam as orientações da professora. Vocês irão abrir o livro de vocês em História, este com a borda laranja, na página 11. Em cima colocaremos a data de hoje. Agora faremos a leitura. Acompanhe com a professora. Moradias no Brasil em outros tempos. No Brasil de outros tempos, os donos das fazendas de cana-de-açúcar eram chamados de senhores de engenho. Eles eram proprietários de escravos e de terras em que eram plantadas a cana-de-açúcar, que era utilizada na produção do açúcar. O senhor de engenho e a família dele viviam em uma moradia conhecida como Casa Grande, que eram grandes propriedades em áreas rurais, também conhecidas como casa de vivenda. A maioria dos escravizados que trabalhavam para os senhores de engenho moravam em senzalas, que eram construções simples de chão batido. Nas senzalas, todos dormiam no mesmo espaço e não havia nenhum conforto.
Escravizados são pessoas sem liberdade que realizavam diferentes tipos de trabalhos impostos, como plantar, colher, cuidar de animais, realizar tarefas domésticas e muitas outras atividades. No Brasil, indígenas e africanos foram os principais grupos escravizados. Aqui temos uma obra de Frans Post, que era um pintor holandês. O nome dessa obra é Engenho Real. Ela foi pintada no ano de 1660. Frans Post foi um dos primeiros a registrar aspectos da vida cotidiana no Brasil. Nessa obra, podemos observar 2 tipos de moradias. A casa grande, esta na parte de cima da obra. A senzala, que era onde os escravos moravam. Nela também conseguimos ver a capela, o lugar reservado para encontros religiosos e orações, e o engenho, que era o lugar onde os escravos levavam toda a cana-de-açúcar que plantavam e colhiam para a produção de açúcar. Vamos agora para a página 12. Em cima colocaremos a data de hoje, 10/6/2020. Faremos agora a leitura. Acompanhe com a professora. Casarões, casarios e mucambos. No passado, já existiam diversos tipos de moradias no Brasil. Observe estas imagens de algumas moradias de outros tempos. Na época em que o Brasil se destacava no mundo com a produção de café, as pessoas mais ricas moravam em enormes casarões. Temos aqui a imagem do Casarão da Fazenda de Boa Vista, Bananal, em São Paulo. Lembrando que quem morava nesses enormes casarões eram apenas os donos de fazendas, os ricos e os nobres. Em algumas cidades, era comum haver casarios construídos bem próximos às ruas. Essas moradias tinham portas e janelas que abriam diretamente para a calçada. Aqui temos a foto do casario colonial, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. As pessoas mais pobres moravam em mucambos, que eram casas muito simples, construídas com barro e cobertas com capim. Esse tipo de moradia também é chamado de casa de pau a pique. Mucambo é uma palavra de origem africana que significa esconderijo. Aqui temos a foto de uma moradia de pau a pique em Tocantinópolis, em Tocantins. Vamos agora para a página 13. Em cima colocaremos a data de hoje, 10/6/2020. Vamos então para as atividades. Número 1. A respeito das moradias de outros tempos, assinale com V para as informações verdadeiras e com F para as informações falsas. Os primeiros seres humanos viviam em cavernas ou em abrigos feitos com peles de animais. No passado, todas as pessoas viviam em grandes castelos. Na casa grande vivia o senhor de engenho e a família dele. As senzalas eram os espaços destinados a abrigar pessoas escravizadas. Em cada um desses quadrinhos, você irá colocar V para a informação que for verdadeira e F para a informação que for falsa. Número 2. Auguste de Saint-Hilaire foi um cientista francês que esteve no Brasil há muito tempo. Leia o texto com a descrição de um dos locais por onde ele passou. Esse sítio, que abrigava 2 ou 3 famílias, compunha-se de algumas casinhas feitas de barro cinzento, umas cobertas de palha, outras de folha de buriti. Buriti é um tipo de palmeira. Este trecho deste texto foi retirado do livro Viagem à Província de Goiás, publicado pela editora Edusc, em Itatiaia, no ano de 1975. Este trecho foi retirado da página 22. Letra A. Marque com X o tipo de moradia descrito pelo viajante francês. Lembrando, a moradia que ele descreve neste trecho é a seguinte: casinhas feitas de barro cinzento, umas cobertas de palha, outras de folha de buriti. Este tipo de moradia se enquadra com as características de um casarão, de um casario ou de um mucambo?
Você irá marcar o X apenas em uma resposta correta. A letra B vocês não precisarão responder nada, pois isso nós faríamos em sala de aula. Agora, no material de apoio de vocês irão recortar o jogo de memória sobre objetos de moradias atuais e de outros tempos. Vocês poderão usar esse jogo de uma forma lúdica. E aonde vocês irão encontrar esse material de apoio? No final do livro de vocês, nesta página. Observem que a borda tem que estar laranja e em cima da página tem que ter a atividade Jogo da Memória na página 13. Vocês irão recortar na linha pontilhada e irão jogar da seguinte forma. É necessário 2 jogadores. Funciona como um jogo de memória comum, porém as peças não são idênticas. De um lado vocês têm objetos e utensílios das moradias antigas e do outro lado vocês têm as versões atuais desses mesmos objetos, ou seja, a versão modernizada. Joguem com algum membro da sua família e divirta-se. Bom, vocês irão finalizar toda a página 13, podem enviar a foto somente da página 13, tá bom? No número privado da professora. Encerramos aqui a aula de história por hoje. Até o próximo vídeo!